Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa disciplina. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Como a gente pode visualizar, seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de Rotinas Trabalhistas e Departamento Pessoal. Hoje vamos falar a respeito dos conceitos da aplicabilidade da legislação trabalhista, introduzindo aqui os primeiros aspectos a você, introduzindo a você o universo aqui das informações trabalhistas que nós temos que analisar do ponto de vista da gestão. Então, aqui é importante que você se atenha a diversos conceitos que nós vamos discutir, a diversas informações que são fundamentais para a gestão das rotinas trabalhistas que acontecem no departamento pessoal e também para a gestão dos recursos humanos. E quando a gente fala a respeito de atividades trabalhistas, de informações trabalhistas, é importante que você já tenha em mente que o profissional de recursos humanos, o profissional do RH, o profissional que trabalha no departamento pessoal, ele precisa ter conhecimentos, buscar conhecimentos para ter conhecimentos suficientes sobre a legislação trabalhista que nós temos. Nós temos também a necessidade de conhecer um pouco a respeito da legislação empresarial, que vai apresentar para nós os aspectos dos tipos de sociedade empresária, já que o tipo empresarial irá impactar na forma como a folha de pagamento, por exemplo, será elaborada, irá influenciar ali em alguns valores a serem tratados, como o INSS, por exemplo, a ser tratado ali na folha de pagamento, dependendo do tipo societário. Então, nós temos uma influência ali da legislação empresarial e também necessidades em relação à observação da legislação de uma forma geral, vendo ali todos os demais aspectos jurídicos que podem também influenciar. Nesse sentido, eu queria convidar você a visualizar comigo aqui na tela. Então, nós temos aqui legislação trabalhista. É algo que a gente precisa sempre destacar, sempre discutir aqui em nossa disciplina. Empregado e empregador, dentro da nossa disciplina, vamos observar bastante essas relações entre empregado e empregador e como acontece o seu vínculo, o início do vínculo do empregado e do empregador, ali através da admissão e também dos processos de folha de pagamento, para o registro de folha de pagamento, bem como ali da rescisão. Então, nós temos elementos que vão caracterizar os vínculos empregatícios. Então, nós temos condições ali que vai caracterizar um contrato de emprego. E é importante destacar aqui que existe diferença entre contrato de emprego e contrato de trabalho. O contrato de trabalho vai envolver relações comerciais de uma forma geral, contrato de parcerias, contrato entre empresas, etc. Enquanto que o contrato de emprego caracteriza ali uma relação de vínculo entre um empregado e um empregador. Temos também que observar as formas contratuais de trabalho. Existem diversas formas em que o contrato ele pode se moldar conforme as necessidades e os motivos que vão gerar ali estabilidade no emprego. Então, existem razões, e a legislação prevê isso, de que há algumas situações que vai precaver ali o colaborador quanto a ter certa estabilidade em determinadas circunstâncias. E também as principais rotinas mensais e anuais que o empregador deve cumprir, já que ele terá ali obrigações que ele deve obrigações em termos de pagamento, em termos de recolhimento, em termos de fornecer informações às entidades governamentais que ele deverá ali observar. Então, nós podemos colocar que os tributos e as contribuições no Brasil têm se tornado uma das grandes preocupações para os empresários, porque levantam diversos tipos de questões, como, por exemplo, a melhor forma de trabalhar, se a empresa é uma pessoa jurídica, que forma é essa pessoa jurídica, como que vai se dar a relação com a pessoa física, qual é o ramo de atividade ali que vai influenciar nos aspectos da tributação, porque dependendo também, inclusive, do regime tributário, da legislação tributária ainda.
nós temos influências quanto à tributação, os tipos de relação de trabalho que vai influenciar também o enquadramento tributário também de uma forma geral. Então, são questões que são levantadas a partir do direito tributário, da legislação trabalhista, do direito empresarial, também que suscita preocupações ali por parte do empresário quanto à folha de pagamento, quanto à maneira em que os tributos serão recolhidos, serão pagos. E aí nós teremos encargos sociais e trabalhistas que vão incidir, que vão influenciar a informação da folha de pagamento. Então é importante que para o empregador ele tenha atenção a esse detalhe e o empregado também no que diz respeito à atividade operacional que ele estará exercendo dentro da empresa, já que há uma relação de troca ali entre empregado e empregador. Então são pontos fundamentais de serem observados. Estaremos aqui na nossa disciplina discutindo todos esses pontos. Eu espero que você aproveite bem as nossas discussões e aproveite aqui as nossas oportunidades de discussão. Pessoas nas rotinas trabalhistas. Quando a gente fala do departamento pessoal, dos recursos humanos, a gente não pode deixar de mencionar a necessidade de gestão de pessoas. É importante pensar que o departamento pessoal atividade de trabalhar com seres humanos, é também, do ponto de vista da empresa, uma atividade estratégica. Então, envolve ali trabalhar os relacionamentos que acontecem internamente dentro da empresa, envolve a gestão dos talentos organizacionais ali dentro da empresa, nas atividades e também nos setores funcionais da empresa. Então, existe uma preocupação nesse sentido por parte dos gestores e também por parte dos empresários das empresas quanto a fazer uma gestão desses talentos adequados dentro dos setores para aumentar o desempenho organizacional. Então, nós temos uma preocupação nesse sentido e também uma preocupação quanto a evoluir o capital intelectual, já que num primeiro momento o funcionário ele é admitido, ocorre, portanto, um processo de admissão dentro da empresa e ele passará por períodos ou momentos de treinamentos dentro dessa empresa, ele passará a conhecer mais sobre as funcionalidades das atividades dentro dessa empresa, ele vai precisar ter um período de adaptação. E ao longo do tempo, nessa adaptação, ele vai melhorando, por assim dizer, o seu capital intelectual e aí as possibilidades para a gestão começam a se multiplicar, dado que um avanço do capital intelectual permite um aprimoramento do corpo de mão de obra disponível na empresa. Então é importante que se tenha também, dentro do departamento pessoal, uma visão relacionada à estratégia da empresa. Para onde essa empresa está indo? Quais as necessidades de talento? Para que se possa, inclusive, fazer processos de seleções de profissionais da maneira mais adequada, que vai se ajustar às necessidades da empresa. Então, nesse sentido, eu trago a seguinte ilustração para você visualizar. Então, a gestão de pessoas nas rotinas trabalhistas envolve agregar pessoas, buscar talentos, aplicar essas pessoas da melhor maneira possível, aproveitar ao máximo esses talentos, recompensar, dar recompensas por suas conquistas, dar recompensas ali por seus alcances, mostrando a contribuição que aquela pessoa teve no contexto sistêmico da empresa. Também envolve desenvolver pessoas, desenvolver as capacidades, habilidades, aprimorar o capital intelectual. E não só isso, e aqui entra um ponto muito difícil, que é manter as pessoas dentro da empresa por um longo período de tempo, evitando assim alto nível de rotatividade e bem como monitorar as pessoas para visualizar se aquelas ações e aqueles comportamentos estão trazendo benefícios para a empresa de uma forma geral ou não, ou se há condutas que precisam ser ajustadas, reguladas, ou se há ações que precisam ser revisadas também quanto à aplicação dessa mão de obra dentro da entidade. E em tudo isso nós temos tanto influências internas quanto também influências externas que vão impactar na maneira como a organização, já que a empresa ela é um conjunto de pessoas atuante em determinada missão, então nós temos um conjunto de pessoas que precisam estar ali sintonizadas entre si, agindo harmonicamente para atender às necessidades da empresa e alcançar ali os objetivos
organizacionais. Então, podemos dizer também que, nesse cenário, a forma de se trabalhar é vital para um planejamento eficaz no que diz respeito aos encargos sociais relacionados à folha de pagamento. Então, uma palavra-chave que eu quero destacar aqui a você é o planejamento. Então, o empresário, por exemplo, ele vai precisar planejar o seu corpo de mão de obra dentro da entidade. E isso vai ter um reflexo ou um impacto no que diz respeito aos encargos sociais e à folha de pagamento. Então, ele vai ter preocupações quanto, por exemplo, ao custo de se manter um empregado dentro da empresa para manter aquele nível de atividade no ponto desejado. Por isso, o gestor de recursos humanos, por isso você precisa ser versátil no que diz respeito à lei. Por isso que é importante, por exemplo, conhecer muito bem o direito trabalhista, entendendo ali as informações trabalhistas, como elas são moldadas. Portanto, o direito trabalhista define ali a relação de trabalho empregador-empregado, direito empresarial, que define o tipo de sociedade, o tipo empresarial, o tipo de atividade que aquela empresa vai exercer, como os sócios vão trabalhar, como eles irão se compor, como que irá compor ali o quadro societário da empresa, e isso tem reflexos também no ponto de vista trabalhista. Direito tributário, como as empresas são enquadradas, em qual tipo de regime tributário elas são enquadradas, quais são as alíquotas, quais são os valores, dependendo do tipo de regime tributário, as obrigações trabalhistas vão se modificar também, vão se alterar. Então, nós temos que ter uma visão de alguém que vai estar planejando. Então, um gestor de RH precisa ter a mente aberta para planejar e visualizar as necessidades de mão de obra da entidade, tendo em vista ali esses reflexos trabalhistas, tendo em vista essas influências internas e externas que muitas vezes advêm ali da legislação, das diversas legislações, tanto a trabalhista quanto a empresarial também, quanto a tributária, que vai impactar na maneira de se enxergar mais tarde a informação trabalhista final, aquilo que é calculado em folha de pagamento, que é mostrado ali em termos de salários e proventos de uma forma geral, e também de deduções. Isso modifica, do ponto de vista da gestão, ali, a análise que se pode ter dentro da empresa, ali, da mão de obra da empresa. Então é importante, meu caro aluno, que você tenha essa mente aberta como um gestor para analisar aqui as informações trabalhistas e os fundamentos, conhecer esses fundamentos que farão parte do seu dia a dia, da sua vida ali dentro da empresa como um gestor de recursos humanos. Relações de trabalho. Dentro de uma organização, nós temos relações de trabalho que envolve a clássica relação entre empregado e empregador. Então, para que haja esse tipo de relação, é necessário a criação de um elo, a criação de um vínculo entre esses dois mediante um contrato. E é por isso que existe também o processo de admissão, um processo de contratação. A empresa muitas vezes vai buscar no mercado o profissional habilitado, o profissional adequado para as necessidades delas. Então ela abre, por assim dizer, processos seletivos, ela busca profissionais por meio de indicação, ela busca selecionar profissionais utilizando métodos criativos, inclusive, para selecionar ali o profissional mais adequado, para que ela, num determinado momento, consiga realizar o vínculo, criar o vínculo com o funcionário para que esse funcionário execute as atividades que a empresa precisa. Então, nós temos aqui as relações de trabalho de uma forma geral. E as relações de trabalho não envolvem apenas a relação empregado-empregador. Nós temos também o chamado contrato de trabalho, que envolve relacionamentos interorganizacionais, relacionamentos entre empresas, relacionamentos de parcerias, que vai se traduzir em contratos. Então, nós temos contratos, que vai expressar contratos de parcerias, contratos ali de uma empresa com um autônomo, por exemplo, de uma empresa com outra que precisa de um outro tipo de profissional, por exemplo. Então, nós temos os contratos de trabalho de uma forma geral, nós temos o contrato de emprego, que envolve ali a relação empregado-empregador. Então, nesse sentido, a gente pode observar o que ocorre em termos de relações ali dentro de uma organização e em relação também às organizações. Então, nós temos que a busca por uma necessidade de relações de trabalho. Então,
Do ponto de vista interno da empresa, então nós podemos considerar que a empresa vai buscar, na medida do possível, profissionais para atender às necessidades das organizações. Então, empregados que estarão ou que precisarão estar preparados para lidar com a dinâmica ambiental, com o modo como a empresa vai atuar ou vai agir dentro do ambiente competitivo, dentro do ambiente dinâmico que é o mercado. Então, os profissionais precisam estar habilitados a atender a essas necessidades. E organizações buscam profissionais que atendam a essas necessidades. No que diz respeito à criação do elo ou do vínculo entre empregado e empregador, e também das demais relações de trabalho que podemos encontrar por aí, nós temos que se pautar sempre nas bases legais do que diz respeito ao trabalho profissional. Então, nós temos a consolidação das leis trabalhistas, que é essa LT, que traz para nós diversos regramentos quanto às ações trabalhistas e à contabilização das informações trabalhistas, Constituição Federal, Convenção Coletiva do Trabalho, Acordo Coletivo do Trabalho também, instruções normativas, resoluções, jurisprudências. A Lei número 13467 de 2017, chamada de Lei da Modernização Trabalhista, trouxe profundas alterações na CLT e na forma de pensar as leis dos trabalhos. Então, a gente teve aqui ajustes recentes através da legislação de 2017 que traz novas visões para nós. E com a Lei 13429 de 2007 passou a ser permitido, por exemplo, a terceirização da atividade meio e da atividade fim. Isso quer dizer que numa relação de trabalho, uma empresa A, por exemplo, uma empresa prestadora, ela pode criar um relacionamento com outra empresa, chamada aqui de empresa tomadora, que vai lhe fornecer, por assim dizer, uma mão de obra. Então, por exemplo, o empregado da empresa A pode vir a trabalhar aqui na empresa B, estando contratado na empresa A. Então, nós temos que o empregado, embora ele trabalhe na empresa B, ele pertence à empresa A. E isso é uma relação de terceirização que ocorre. Um exemplo clássico aqui é a relação que acontece nos bancos. Então, aquele segurança do banco, por exemplo, muitas vezes não é do próprio banco, mas é de uma empresa que trabalha com atividades de segurança. Então, aquele funcionário, o segurança, ele é funcionário da empresa de segurança, mas ele vai atuar ali dentro do ambiente bancário. Então, nós temos aqui a possibilidade de terceirizar atividades e criar relações que antes não era possível. Então, agora é possível criar certas relações que antes não era possível através da lei ali 13429 de 2017. Também, além disso, nós temos que, quando na relação de trabalho nota-se elementos que vão caracterizar o vínculo empregatício, deverá, portanto, o empregador realizar o registro do emprego. Então, às vezes, a relação de trabalho descaracteriza, as relações de trabalho vai se modificando de forma que aparecem elementos que precisarão ser caracterizado como uma relação de vínculo. Então, às vezes, nós temos ali a criação do vínculo empregatício entre o empregado e o empregador. E aí, quando isso acontece, observando, claro, esses elementos que vai caracterizar o vínculo, como a subordinação, a onerosidade, por exemplo, deve-se criar ali o registro do empregado na empresa. Então, deve-se registrar. Registrar como? Registrar mediante anotação na carteira de trabalho profissional de previdência social, com os dados do empregador, nome, endereço, CNPJ, salário, função, anotar nos livros, nas fichas e sistemas eletrônicos, dados do empregado, documentos, horários, salários, funções, número do PIS. Então, são diversas informações que devem ser anotadas e registradas ali para constatar que aquele empregado, de fato, agora possui um vínculo. Então, o registro é o documento que garante que ele está cumprindo a lei, é o documento que garante que o empregador está ali cumprindo a lei, atendendo à legislação. Então, é importante que ele observe como acontece ou como se dá as relações de trabalho.
porque ele pode ter relações de parceria, diversas relações em que ele vai terceirizar o seu colaborador para outra empresa. Isso acontece bastante atualmente nas empresas. E ele pode também ter relações em que ele terá ali o registro daquele funcionário dentro da empresa, uma relação, um elo ali entre empregador e empregado. E isso precisa ser registrado para que se tenha um respaldo legal e para que se garanta também os direitos daquele trabalhador dentro da empresa. Então, tudo isso são pontos a serem observados na aplicação da legislação trabalhista e também do seu ponto de vista na hora de atuar como um gestor de recursos humanos, ao observar como essas relações estão se criando e como esses elos estão se formando ali dentro da organização e também fora dela, no que diz respeito às relações também interorganizacionais. Tipo de empregador. Dentro do âmbito empresarial, nós podemos visualizar e vislumbrar ali diversos tipos de empregador que vai se refletir na essência no tipo societário da empresa. Então, dependendo da forma como a sociedade empresarial se molda, nós temos empregadores diferentes com necessidades e visões diferentes também. Então, o empregador vai ser aquele que irá assumir riscos. Ele tem a capacidade de empreender, de atuar no mercado, de colocar valores e assumir os riscos em relação a esses valores, que pode dar certo se a empresa tomar bons rumos e pode não dar certo se a empresa tomar os rumos não desejados. Então vamos entender mais sobre isso. Veja só, acompanhe comigo na tela. Então, de acordo com o Decreto-Lei 5452 de 43, no segundo artigo, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, o empregador é aquele que irá assumir riscos. Ele assume o risco da atividade econômica, ele assume riscos em relação ao patrimônio, em relação aos recursos, aos bens, direitos e obrigações também. Então, ele assume risco em relação à atividade e também ele contrata, admitindo ali pessoas para a execução do serviço empresarial. Então, equiparam-se ao empregador ali para os efeitos exclusivos da relação de trabalho, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem ali trabalhadores como empregados. Então, nós temos a equiparação ali trazido pela lei do empregador a diversos profissionais e instituições. Aqui o empregador inclui-se também não só o empregador urbano, mas também o empregador rural. E aí, do ponto de vista do empregador, haverá diversas preocupações quanto à forma como a sociedade empresária ela vai se moldar. Então, qual será o porte da empresa? Será uma pequena empresa? Será uma média empresa? Cerca de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, nós temos a necessidade ali de observar também esse tipo de porte empresarial, entendendo ainda quais são os tipos de tributação. Será que ela vai tributar pelo lucro real, lucro presumido, simples nacional? Isso vai ter implicâncias ali, ou implicações em cima das informações trabalhistas, da forma como o INSS, por exemplo, é registrado. No MEI, por exemplo, no microempreendedor individual. Seja como for, é necessário observar aqui a natureza jurídica da entidade, os ramos de atividade que ela vai exercer, observar o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade ali de atividade econômica também, observar o FEPAS, ali que é o Fundo Previdenciário de Amparo Social. Então, é necessário observar essas informações, porque é com base no CNAE, é com base no FPAS, que haverá ali a caracterização de como aquela entidade societária vai se moldar e vai se formar ali dentro daquele mercado. Então, isso é um indicativo bastante forte do ponto de vista trabalhista. Podemos colocar aqui que existem diversos tipos de empregador. Tá? Nós temos que o empregador ele vai atuar ali
em razão da empresa, em função da pessoa jurídica inscrita ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Então, ele atua, ele age ali em nome da empresa. E o empregador ele pode ser também uma pessoa física, um empregador individual, com inscrição ali no SEI, que agora passa a ser Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, o CAEPF, para empregador rural e urbano. Então, o empregador ele pode ser o representante, por assim dizer, da empresa, ele pode ser também um empregador doméstico, que ele vai contratar colaboradores domésticos para atuarem ali no âmbito da sua residência, ou então adotar aquela atividade sem fins lucrativos. Então, nós temos essas possibilidades quanto ao tipo de empregador, e aí a sociedade empresária poderá se moldar conforme o enquadramento tributário, que deve ser observado também. Então, empresas do lucro real e do lucro presumido devem observar ali o CNAE e observar essas regras, como, por exemplo, empresas enquadradas no lucro real e lucro presumido terão o INSS patronal a ser recolhido ali, previdenciário da empresa, num percentual de 20%. Também deve observar os percentuais de riscos ambientais do trabalho, que vai se caracterizar conforme o nível do risco. Então, nós temos 1%, 2%, 3%, dependendo do nível de risco ambiental daquela atividade. Os sistemas S, que também precisa ser registrado, que vai ali de 1% a 5,8% também. A empresa terá que pagar ainda um prolabore aos sócios, que é uma espécie de salário, na essência equivale ao salário, mas ao salário do sócio, já que o sócio está no seu esforço em promover as atividades da empresa, um salário é pago a ele. Isso deve ser observado conforme o contrato social. A empresa vai reter ali 11% de INSS desse sócio e 20% ali da empresa em si, considerando também 8% de FGTS do Fundo de Garantia. Então, as informações trabalhistas vão se moldar conforme o enquadramento empresarial ali quanto ao enquadramento tributário. No Simples Nacional, por exemplo, as informações se alteram um pouco. Então, por exemplo, o INSS patronal é dispensado para empresas enquadradas no Simples. Já o INSS do empregado, ele vai de 7,5% a 14%, informação atualizada de março de 2020, e o FGTS ali de 8% também. Em qualquer situação, o FGTS sempre será 8%. Já o Prolabore também vai aparecer nesse tipo de enquadramento, que é o salário do sócio, que deve se observar o contrato social com o INSS retido de 11%. Se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional, ela não recolhe aqui, vale observar, nenhum percentual em relação ao sistema S, que são o SESC, SENAI, os vários sistemas S, SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, né? Nem o RAT, que são os riscos ambientais sobre a folha de pagamento também. Ele não vai recolher esses valores se estiver enquadrado no Simples Nacional. Além disso, nós temos ainda o MEI, o microempreendedor individual, que é aquele empresário que a princípio vai atuar sozinho naquela atividade, podendo faturar ali até R$80 mil ao ano, ou em média R$6.000 ao mês. O empregador que atue como MEI, ele pode ter ali no máximo um empregado, e ele deve observar também os aspectos tributários e trabalhistas, como por exemplo, se ele atuar ali numa atividade comercial ou industrial, ele terá que pagar um INSS de 52,25. Se for serviços ou comércio e serviços de uma forma geral, também vai enquadrar ali 52,25 para INSS, um valor fixo. Já o valor dos impostos vão variar se a atividade dele for comercial ou for atividade de serviço, totalizando ali os valores a serem pagos. Então, ele pode contratar um empregado, tendo com o piso da categoria, observando ali a legislação pertinente, e também vai recolher 11% de INSS, sendo 8% do empregado e 3% da empresa, com base ali no salário mínimo, que atualmente, em março de 2020, é de R$ 1.045, que deve ser observado esses valores. Temos ainda a figura do profissional
liberal, em que o empregador ele atua na condição de pessoa física ali, e ele também terá alguns regramentos do ponto de vista trabalhista, como, por exemplo, recolher 20% do INSS patronal, considerar ali a parte do empregado do INSS de 7,5% a 14% que incide sobre folha de pagamento e o FGTS também de 8%, bem como a atender às necessidades do sistema de risco ambiental e o sistema S ali, conforme os percentuais de 1 a 3% para o risco ambiental e de 1 a 5,8% ali dentro do sistema S. Então, basicamente, o profissional liberal vai seguir as regras semelhantes ao que acontece com as empresas enquadradas no lucro real e no lucro presumido. E o profissional liberal aqui pode ser um contador, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um dentista, um profissional ali que atue de maneira mais autônoma da sua atividade. Então, tudo isso vai impactar na atividade empresarial, vai impactar na informação trabalhista em que nós teremos que registrar ali, que observar dentro da folha de pagamento, observando tantos proventos quanto também as deduções. Custos trabalhistas. Vamos pensar aqui a respeito sobre os custos trabalhistas que o empregador ele pode ter. Quando a gente fala de custos trabalhistas, o empregador ele se preocupa com os gastos que ele terá para manter um funcionário dentro da empresa. Um funcionário que ganha, por exemplo, em média R$ 1.500, vai representar para o empregador um custo de quase R$ 3.000, dado que há os encargos sociais que precisam ser apropriados ali nos devidos períodos ao longo do tempo, as parcelas relativas às férias e também 13º salário que precisam ser apropriados e que serão pagas nos respectivos períodos, no final do ano, geralmente, em que nós temos o pagamento de 13º e também a concessão de férias, especialmente no que diz respeito às férias coletivas. Então, tudo isso vai, em essência, compor o custo do empregador de manter ali o funcionário dentro da empresa. Então, embora o funcionário receba o seu salário líquido de R$ 1.500, neste exemplo que eu estou citando, ele terá ali como um custo para a empresa um valor muito elevado em função dos encargos trabalhistas que vai incidir também sobre a folha de pagamento e o FGTS, INSS, etc. Então vamos ver a respeito disso. Veja só, acompanhem comigo aqui na tela a seguinte situação. Então nós temos que, observando as situações a seguir do ponto de vista da gestão, qual seria a melhor opção de regime tributário para uma empresa que deseja reduzir os custos trabalhistas? Então repare que a escolha estratégica e fiscal do regime tributário de uma empresa impacta na informação dos custos trabalhistas que a empresa terá. Então, a informação tributária afeta a informação trabalhista dessa forma. Então, decisões tributárias afetam a estrutura dos custos trabalhistas? Sim, vão afetar. Então, é por isso que é importante um planejamento tributário alinhado também com o planejamento trabalhista para que a empresa otimize cada vez mais o seu desempenho. Então, numa comparação que podemos ter, imagine que um funcionário ganhe lá R$1.000 de salário bruto. Então, o empregador, né, da pessoa jurídica, ali no lucro real, lucro presumido ou pessoa física, tem ali um funcionário que ganha R$1.000. Então, se considerarmos aqui o INSS do empregado de 8%, o INSS do empregador, que ele deve recolher de 20%, o dos riscos ambientais, o sistema S, nós podemos ter um total aqui de 368 de INSS, somados mais 8% do FGTS, tendo um custo trabalhista de 448, se for uma empresa ali do lucro real, do lucro presumido. Se considerarmos uma empresa microempreendedora, por exemplo, do MEI, nós temos que esse mesmo funcionário que ganha ali R$1.000 terá também como encargos o INSS do empregado de 8% e do empregador de 3%, totalizando um montante de R$110 e um FGTS de 8%, que equivale a R$80, o que traz para nós um custo trabalhista de R$190. Então, nós temos ali o custo trabalhista variando conforme o tipo societário, o tipo de enquadramento tributário que aquela empresa tem.
Se a empresa se enquadrar, a mesma empresa que pode se enquadrar ali no Simples Nacional, ela terá o INSS do empregado apenas de 8%, totalizando um total de R$ 80 de INSS, somados com o FGTS de 8% também, que é R$ 80, traz para nós R$ 160. Então, este exemplo é para ilustrar a você que o custo trabalhista ele pode ser aumentado ou reduzido conforme o tipo de regime tributário que a empresa irá se enquadrar. Então, neste exemplo aqui, se enquadrar no Simples Nacional, por exemplo, reduz bastante o custo trabalhista, quando comparado com empresas enquadradas ali no lucro presumido e no lucro real. Então, é importante observar esses custos que serão repassados. Então, se há uma redução de custo trabalhista, há uma flexibilização para o empregador no que diz respeito ao lucro. Ele consegue aumentar o seu lucro e aumentar a sua capacidade de investimento e de atuar com a empresa dentro do mercado. Então, nós temos um reflexo aqui, né, nos custos trabalhistas também na gestão, já que o lucro ele aumenta e aumenta as possibilidades de investimento e de gestão de recursos. Tendo isso em vista também, então, o tipo de empregador que não exerce a atividade econômica, ele não possui ali convenção. O salário vai ser sempre o salário mínimo ou regional. Então, se o tipo de empregador não exercer uma atividade econômica, se não possuir uma convenção, ele deve se pautar ali sempre com base no salário mínimo. Caso contrário, ele vai se pautar sempre na convenção. E aí, nós temos que visualizar que existe o custo empregado, que vai ter o INSS ali variando de 8% a 11%, na verdade atualizado em março de 2020 de 7,5% a 11% a cargo do segurado, que é descontado em folha de pagamento. Então são encargos que incidem sobre folha de pagamento, que é descontado do funcionário, e encargos do empregador, propriamente dito, que envolve a contribuição patronal, ali os percentuais de riscos ambientais, o FGTS e possíveis multas sobre o FGTS, que vai compor ali o custo do empregador. Então é importante que você observe como esses custos eles são formados dentro da estrutura de mão de obra que a empresa tem e também observando seus reflexos em relação ao enquadramento tributário. Então é importante que você tenha a mente aberta a analisar e a trabalhar, inclusive, com profissionais da área tributária para fazer esse tipo de análise e observar esses reflexos para entender quais seriam as opções que uma empresa teria para reduzir os custos e aumentar ali as suas possibilidades de gestão. Então, por isso que é importante que você tenha isso em mente e considere essas informações na hora de tomar ali as suas decisões. Questões para reflexão. Agora nós teremos um momento em que poderemos pensar, refletir sobre alguns pontos específicos. Eu queria convidar você a refletir sobre as seguintes questões. Veja só, o contrato de experiência é considerado uma das modalidades de contrato temporário. Você entende que enquanto o empregado estiver em contrato de experiência, dispensa o empregador de fazer anotações na carteira de trabalho? Será que dispensa? Sim ou não? O que você acha? O RH e o departamento pessoal, além de conhecer a legislação trabalhista, precisa conhecer leis tributárias? O que você considera a respeito disso? Bem, eu vou dar alguns instantes para que você possa refletir nessas questões e em seguida voltamos à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando então à nossa aula. E aí, qual, qual é a resposta às nossas questões? O que você acha? Vamos voltar de novo à nossa tela e visualizar aqui as nossas perguntas. Então, você entende que enquanto empregado estiver em contrato de experiência, dispensa o empregador de fazer anotações na carteira? Não, o empregador precisa fazer anotações, fazer o registro na carteira, então não dispensa. Então aqui está errado essa afirmação, se considerarmos a pergunta como se fosse uma afirmação, estaria errado, porque ele precisa sim fazer o registro na carteira de trabalho, registrando que houve um profissional que agora está em período de experiência na empresa, para que haja ali o respaldo legal quanto à existência daquele funcionário dentro da empresa na sua atuação. E é importante que os profissionais do RH e departamento pessoal conheçam sim a legislação, não só a legislação trabalhista, mas também as leis tributárias, dado que as leis tributárias vão influenciar ali nos custos trabalhistas, vai influenciar na maneira de se enxergar a folha de pagamento, de se enxergar os valores a serem recolhidos e também as obrigações principais e acessórias que a empresa terá. Então são pontos que devem ser ali considerados e observados quando a gente fala do tipo de empresa. Então é importante que você como gestor entenda qual é o tipo de empresa, qual é a atividade dela, de que forma ela está atuando, entenda essas perguntas, levante essas perguntas para que ajude a você a compreender melhor esses custos trabalhistas. Procure também dentro da empresa profissionais da área tributária, profissionais contadores, que podem te ajudar no fornecimento de informações para o processo de tomada de decisão e que vai auxiliá-lo na hora de realizar a sua análise de planejamento trabalhista, que é fundamental para um departamento pessoal. Então, isso são pontos fundamentais a serem considerados dentro do RH. Tipos de empregado. Então, nós temos dentro da organização, no processo de admissão, os tipos de empregado. Então, a empresa ela busca por criar elos, por criar relações contratuais ali entre empregador e empregado, criando assim um contrato de trabalho para que as suas atividades sejam sanadas no que diz respeito à execução das funções da empresa. Então a empresa busca por profissionais competentes para atender ali às suas necessidades e alcançar os objetivos organizacionais. E aí, nesse sentido, a gente pode se preocupar, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do empresário, com a forma como esse talento vai chegar dentro da empresa. Então, eu queria pedir a você para que acompanhe comigo aqui na tela. Então, os recursos humanos, o departamento pessoal, orienta-se quanto à contratação do empregado no seguinte sentido: pode-se manter o empregado sem registro? O que pode ser considerado como um empregado? Qual é a base legal para contratar o empregado? Pode-se trabalhar com um terceirizado? Então, são perguntas que vão surgir ali do ponto de vista do gestor e também do ponto de vista do empresário e que precisam ser sanadas. E é importante que qualquer ação ou decisão seja respaldado legalmente, seja respaldado também com base em bases normativas. Então, de acordo ali com o artigo 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário. Então, repare que a pessoa física é um prestador de serviço não eventual, então ele está atuante de maneira recorrente no que diz respeito às atividades empresariais. Existe uma dependência do empregador, existe, portanto, um elo, uma relação com o empregador que se estabelece por contrato e também tem o pagamento de salário envolvido nessa relação, nessa troca. Então, o empregado fornece suas atividades, o empregador fornece o salário. Então, ocorre uma troca. A idade mínima para ser empregador é 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. E aí, se essa pessoa que tem ali 16, 17 anos, que está executando atividades na empresa, quando tiver férias, por exemplo, as férias precisam coincidir com o período de férias escolares. É importante ter essas observações. E menor aprendiz é uma outra característica de trabalho que tem ali leis
leis específicas e que precisa fazer curso, etc. Quando a gente fala da relação empregado-empregador, é importante, por exemplo, observar os componentes que vai caracterizar o vínculo empregatício entre esses dois. Então, o vínculo empregatício daquele empregado. Então, como por exemplo, ser uma pessoa física. Então, uma pessoa física que vai atuar ali na prestação de um serviço, ter a pessoalidade, estar presente dentro da empresa, mostrando seus talentos, não eventualidade, ou seja, habitualidade, de estar de maneira constante ali, de maneira recorrente na empresa executando as atividades, estar subordinado ali ao empregador e aos regramentos que ele vai estabelecer dentro da empresa, normas e políticas, onerosidade também que deve ser observado. Podemos aqui listar diversos tipos de empregados, como o aprendiz, o autônomo, o avulso, o seletista, o cooperado, o doméstico, o estagiário, o estrangeiro, eventual, o preso, o rural, o safrista, o servidor público, o servidor temporário, o terceiro, voluntário, e essa lista aqui, ela não é finita, existem muito mais tipos de empregados e para cada um deles haverá ali relações contratuais, contratos envolvidos que devem ser registrados para demonstrar assim que houve uma relação contratual, uma criação de vínculo entre empregado e empregador. A Lei 13.467 de 2017, em decorrência da reforma trabalhista, trouxe também penalidade de acordo com o porte da empresa. Então, a empresa pode sofrer penalidade se não atender ali, por exemplo, ao registro do empregado. Então, o registro do empregado é uma obrigação básica de qualquer empresa. Se a empresa não registrar um empregado e tê-lo de maneira informal, ela pode sofrer ali penalidades. Então, por exemplo, para grandes empresas, a penalidade é de uma multa ali de R$3.000, por exemplo. Para micro e pequenas empresas, esse valor cai para 800. E se descumprir demais obrigações, envolvendo ali anotações na carteira de trabalho, livros e fichas eletrônicas, tem também uma multa de R$600. E o artigo 47 da CLT dispensa o critério da dupla visita, prevista ali no artigo 627. Não registrar um empregado é considerado uma fraude, tá? Então é importante que as empresas refaçam o devido registro do empregado, fazendo a anotação na carteira de trabalho e fazendo a comunicação aos órgãos governamentais ali, especialmente pelo e-social. Então, que é importante que o empregador tenha bastante atenção no que diz respeito ali a esse momento da contratação, já que ele fez o processo de seleção, ele observou qual talento ele vai querer para a empresa, ele está chamando aquele funcionário para dentro da sua empresa, ele precisa registrar esse funcionário, tendo ali em conformidade com a base legal, em conformidade ali com a base trabalhista da legislação. Então nós temos que, como gestores, se atentar a esse detalhe, ter o funcionário de fato registrado dentro da organização é fundamental para que a empresa atue de maneira saudável, sem fraudes, inclusive de maneira ética, dentro das atividades empresariais que ela terá ali pela frente. Então é fundamental fazer esse registro observando os devidos prazos. Então o funcionário ele precisa ser registrado do ponto de vista legal em até 48 horas. Ali em carteira de trabalho. Então, ter esse registro é fundamental. Contratos de trabalho. Quando um contrato de trabalho ele é estabelecido, ele é criado, vai haver ali aspectos ou características que vão permear esse contrato, que vão expressar a forma como esse contrato é. O contrato de trabalho, de uma maneira geral, a princípio envolve qualquer tipo de relação contratual entre empresas, entre parcerias, às vezes entre fornecedores, muitas vezes empresas fornecedoras, mas do ponto de vista empregador-empregado, nós temos o contrato de emprego, que também é uma relação contratual que deve ser ali observado e que vai caracterizar
trazer para nós a característica da existência do vínculo empregatício. O empregador, no seu papel, vai se preocupar ali com todas as formalidades em relação ao processo de admissão daquele funcionário, daquele colaborador. E é isso que a gente vai aqui observar agora. Então veja só na tela as seguintes informações. Aspectos da contratação. Então é necessário para a contratação, antes de contratar efetivamente, que a empresa faça ali uma busca no mercado quanto aos talentos que ela pode encontrar que vai atender às suas necessidades. Então ela executa procedimentos em relação ao recrutamento, processo de seleção e recrutamento, ela realiza entrevistas. No processo de admissão, ela exige ali o exame médico para entender a condição daquele colaborador que está entrando na empresa, a nacionalidade dele, informações sobre ele, documentos dele para o processo de admissão. Então, são exigidos para o processo de admissão, por exemplo, a foto 3x4, a carteira de trabalho profissional, a carteira de trabalho, de Previdência Social, o RG, o CPF, o título de eleitor, carteira de reservista, documento que comprove o estado civil, que comprove o endereço de onde ele mora, suas habilitações, funções, piso salarial deve ser também observado, carga horária a ser registrada ali em contrato. Tudo isso são informações, entre outros tipos de informações, que são exigidas dentro de um processo de admissão para que se tenha ali a criação efetiva do elo entre o empregado e o empregador. Então, outros elementos também devem ser ali observados, como, por exemplo, aspectos que vai caracterizar o contrato de trabalho, como o agente capaz, a forma prescrita ou não proibida por lei, o consentimento, o objeto lícito ali, que vai ser aspectos ou elementos que vai caracterizar o contrato. De acordo com a CLT, empregado é, portanto, toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência dele, tendo, assim, a relação com o empregador, na relação de subordinação. Então, é uma característica que vai ser vista dentro desse contrato, a onerosidade, a pessoalidade, a pessoa física, os aspectos daquela pessoa, das suas habilidades são vistas também dentro do contrato. O aspecto da não eventualidade, então qual que é a carga horária de trabalho que esse funcionário terá ali dentro daquela empresa, qual o horário que ele deverá cumprir, quais são as suas atividades, são elementos que vai ajudar a caracterizar como o trabalho será formado, como o trabalho será ali moldado. O contrato de trabalho ele é bilateral, ele representa as duas partes. O que representa o contrato de trabalho são as anotações na carteira de trabalho e também no livro de registro dos empregados. Então é necessário fazer o livro do registro dos empregados e fazer a devida anotação na carteira de trabalho para que haja de fato o registro. A legislação ela é apresentada de forma que, na medida do possível, esse contrato seja escrito de forma que tenha prazo indeterminado, pois é desejável que a empresa mantenha sim continuidade nas suas operações por um longo período de tempo, por um período indeterminado. Então, se o contrato for indeterminado, é o melhor cenário no que diz respeito à contratação, quando a gente tem um contrato de trabalho, embora cada uma das partes, seja o empregador ou o empregado, possa a qualquer momento ali fazer o rompimento desse contrato sem problema nenhum, tá? Se for vontade de uma das partes. O contrato de trabalho pode ser, portanto, por prazo indeterminado, que é o cenário mais desejável, ou por prazo determinado também. Então, há contratos que são realizados para a contratação de empregos temporários, por exemplo, ou de eventos que a empresa vai passar por aquele momento, ou período de sazonalidade. Ela pode estabelecer também contratos de trabalho por prazo determinado para atender uma certa demanda, um certo nível de pico. É uma possibilidade que as empresas ali têm. Tá? Então, só para destacar, quando a gente fala aqui contrato de emprego versus contrato de trabalho, podemos perguntar se as duas são a mesma coisa. Contrato de trabalho envolve a relação de trabalho no ambiente competitivo, como contrato com o autônomo, contrato com parceiros, contrato com fornecedores, contrato ali com distribuidores, por exemplo, contrato de relações
comerciais, né? Eles se equiparam ali às relações comerciais em si. Já o contrato de trabalho passa a ser contrato de emprego quando há elementos que vai caracterizar o vínculo empregatício. Apesar de informalmente a gente falar contrato de trabalho como sendo sinônimo de contrato de emprego, as duas coisas são diferentes. Então, o contrato de trabalho é algo mais amplo, enquanto que contrato de emprego, de empregado, é algo mais específico na relação empregador e empregado, que mostra para nós a existência de um vínculo empregatício. Então é importante ter essas considerações no que diz respeito ao contrato de trabalho, pois é ele que vai estabelecer como a relação contratual e como as partes vão se movimentar dentro do mercado. Então, como que o empregado vai agir nas suas atividades dentro da empresa, como que o empregador vai atuar também em relação àquele empregado, se for em relações empresariais, como que as empresas vão agir em relação a umas às outras, se vai ser com confiança, qual é o nível de interdependência que haverá ali nessas relações. Então é importante observar que os contratos trazem justamente essa visualização de como as ações devem acontecer dentro da empresa para mover ali os interesses da empresa dentro do mercado para que a empresa atue nesse ambiente competitivo. Então, observar os elementos do contrato é fundamental, inclusive para a gestão tomar as decisões quanto aonde colocar aquele colaborador dentro da empresa, como ele vai atuar, como que vai ser ali a sua ação junto com os demais colaboradores dentro da empresa, já que a empresa espera que todo mundo atue de maneira harmônica para atender a sua missão, para atender aos seus propósitos estratégicos. Então é importante que essas questões sejam levantadas em observância ali ao contrato de trabalho, que formaliza a relação. Tipos de contratos de trabalho. Então, num ambiente de relações contratuais, haverá vários tipos de contratos que devem ser observados quanto aos seus aspectos, quanto aos seus pontos que vai caracterizar ali os contratos e que vai demonstrar a existência das relações e dos elos, tanto de empregado e empregador, quanto também entre empresas, muitas vezes, dependendo do contrato que é formalizado. Então, existem implicações que vão advir ali da existência do contrato. Então, por exemplo, num contrato de emprego, uma das implicações é que o empregador terá que trabalhar ali para apresentar os salários, e isso vai caber ao departamento pessoal, aos recursos humanos, fazer o cálculo ali dos valores trabalhistas a serem arcados com aquele empregador e também de toda a folha de pagamento, demonstrando os proventos e os descontos. Então, conforme a gente pode observar aqui na tela, o contrato ele pode ser realizado por prazo indeterminado, realizado entre empregado e empregador, estabelecendo somente ali o seu prazo inicial. Esse é o cenário mais desejável que a legislação espera, que o contrato comece, mas não saiba quando ele vai terminar, já que pressupõe-se que as empresas terão continuidade nas suas operações por tempo indeterminado. Então, o seu término vai ocorrer somente quando uma das partes tomar iniciativa para encerrar aquele contrato, para romper ele. Então, tanto o empregador quanto o empregado pode romper o contrato a qualquer momento. Então, de acordo com o artigo 452, o contrato intermitente deve ser celebrado por escrito e conter o valor da hora de trabalho que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam ali a mesma função em contrato intermitente ou não. Então, nós temos que o contrato, ele precisa ali ser estabelecido de maneira formal, apresentar qual vai ser o valor da hora, quanto que esse colaborador ele vai receber, quais serão os seus direitos e também as suas obrigações quanto a ter desconto ali de INSS sobre o empregado, direito às férias, 13º. Então isso precisa estar previsto e estar embasado legalmente. Então, de acordo com o artigo 443, nós temos também um contrato por prazo determinado que trata sobre o contrato de trabalho por tempo determinado em 3 hipóteses.
como, por exemplo, serviço de natureza transitória, atividades empresariais de caráter transitório, contrato de experiência. Então, nós podemos ter aqui, por exemplo, as entidades que trabalham no ramo agropecuário, que vai ter ali períodos sazonais de safra, de plantio, de recolhimento de produtos agrícolas ali, ele terá um caráter transitório. Então, ele pode fazer contratações para atender picos de demanda da atividade empresária. Ou então, quando as empresas, no final do ano, por causa do volume de atividade comercial, contrata mais trabalhadores para atender ali aquele período o período festivo que temos ali ao final do ano. Então, as empresas podem fazer contratos por prazo determinado para atender a essas necessidades. E também contrato de experiência, que é a maneira bastante saudável de se introduzir um colaborador para dentro da empresa. Então, cria-se um contrato de experiência que pode durar até 90 dias, podendo ser dividido ali em dois momentos, 45 dias mais 45 dias, ou 30 mais 60, 30 podendo ser renovado por mais 60 dias, dependendo da forma como ele é estabelecido, o que concede à empresa a entender se aquele funcionário vai executar bem as atividades dentro da empresa e se sim ele poderá ser registrado de forma por contrato indeterminado. Então, os tipos de contrato, eles podem se dar ali com durações diferentes. Então, nós temos a situação 1 e 2, vai ter ali 2 anos de duração, ou até 2 anos de duração quando é de caráter mais transitório. Já o contrato de experiência, por prazo determinado, ele vai ter uma duração de, no máximo, ali 90 dias, que devem ser observados. No que diz respeito aos contratos de experiências e também às demissões, podem ocorrer, sim, demissões antes do prazo de término do contrato por tempo determinado, porém o empregador, se a demissão antes do prazo acontecer, o empregador ele deve pagar uma multa de 50% do tempo que faltar para terminar o contrato, se ele estiver ali fazendo a demissão. Então, ele vai pagar uma multa. Caso contrário, se houver o pedido de demissão por parte do empregado, é ele quem vai pagar a multa de 50% do tempo que faltar para terminar o contrato. E quando o contrato possuir cláusulas que vai assegurar ali, a securatória, o contrato de experiência pode ser rompido antes do prazo, sendo respeitado o aviso prévio. Então, pode-se colocar cláusula que vai dar mais segurança para aquele contrato, desde que o aviso prévio seja respeitado. E com respeito à terceirização, é viável que a empresa terceirize áreas da produção que não tenham ali continuidade. Então, é mais viável que a empresa observe setores dela que não vai impactar na continuidade da empresa para realizar a terceirização, e ela pode realizar ali contratações para atender esses setores que não vão impactar a essencialidade da empresa. Então, contratos por tempo determinado pode atender muito bem esse tipo de setores dentro da organização, dentro da empresa. Então, a empresa ela faz uma análise, será que vale a pena contratar por tempo indeterminado, por tempo indeterminado? Então, ela pode fazer uma contratação por experiência de um colaborador para entender se ele vai se adequar às necessidades da empresa, se ele vai se aderir muito bem à forma como a empresa trabalha, observar esse tempo. Então, o funcionário, por sua vez, ele tem esse período de aprendizado também, de adequação dentro da empresa, e aí um contrato de tempo determinado pode se tornar um contrato por tempo indeterminado sem problema nenhum. Inclusive, esse é o caminho que a legislação oferece, é o caminho mais saudável para se contratar ali um colaborador. Outras empresas vão observar necessidades de picos. Então, quando a gente tem sazonalidades dentro do mercado, em termos de atividade empresarial, as empresas podem fazer contratações para atender necessidades pontuais ali, ou atividades pontuais ou atividades temporárias da empresa para atender a essas demandas, realizando assim um contrato de tempo determinado de 90 dias ali, por exemplo, ou então de até 2 anos, dependendo do tipo de atividade,
para atender aquela necessidade. Cabe ao gestor analisar o cenário em que ele vai estar fazendo ali a contratação, analisar as necessidades de mão de obra que a empresa está tendo para a empresa, para fazer ou não fazer, inclusive tomar a decisão de não contratar os colaboradores. Então a tomada de decisão ela é fundamental nesse processo e é importante que se analise as opções para se tomar uma decisão consciente. Cuidados na contratação. Então vamos pensar aqui em aspectos que vai trazer para nós alguns cuidados que devemos ter no que diz respeito ao processo de admissão, ao processo de contratação daquele colaborador. Então veja só aqui comigo na tela. Então entendendo a situação. Então entendendo os aspectos básicos da contratação, o RH e o departamento pessoal precisam informar o empregador e os demais cuidados que devem ser ali tomados com relação aos aspectos da contratação. Quais seriam esses cuidados? Os cuidados devem ser tomados em relação aos salários, em relação também à estabilidade de emprego, em relação às obrigações anuais e o registro que irá gerar. Como nós temos no Brasil que cerca de 90% das empresas são pequenas e médias empresas, muitas vezes o setor de recursos humanos e departamento pessoal ele é representado nessas empresas como um único setor só. Em grandes empresas, muitas vezes é separado o setor de recursos humanos e o setor de departamento pessoal, mas em pequenas empresas, esses dois setores se atuam como sendo um setor só, recursos humanos e departamento pessoal, que precisa apresentar aqui para nós, neste caso, alguns cuidados em relação aos salários, em relação aos registros que a empresa terá que executar. Então, algumas observações são importantes, como, por exemplo, observar as convenções da categoria do empregado, já que algumas convenções podem elevar o salário que aquele empregado irá receber em função do seu cargo que ele irá ocupar, em função da sua atividade. Então, nós temos relações que são estabelecidas ali ou dentro de convenções, o tipo de contrato que precisa ser analisado também, o piso da categoria, se a jornada de trabalho é permitida, se ele vai fazer uma jornada de trabalho parcial ou de forma integral, se ele vai ter uma estabilidade provisória ou não, se ele vai ter algumas implicações no exercício daquela atividade, quais serão as obrigações principais e acessórias do empregador em razão dessa contratação e se essa contratação vai afetar ali, como vai afetar, inclusive, as informações mensais a serem reportadas e as informações anuais que o empregador ele deve se ater. Então, alguns cuidados na contratação vão girar ali em torno da informação do salário que o funcionário irá receber, do piso da categoria, da convenção coletiva, do acordo coletivo, da jornada de trabalho, se essa informação da jornada de trabalho dele será tratada de uma maneira diária, semanal ou mensal, ou a intrajornada. Tudo isso vai ser analisado, precisa ser analisado e ter o registro ali na CTPS, na Carteira de Trabalho de Previdência Social. Nós temos também algumas peculiaridades que vão ser importantes de levantar, como por exemplo, os representantes da CIPA, se o funcionário é gestante ou não. Então, situações aqui que vão gerar estabilidade provisória para o empregado. Então, se ele for representante da CIPA, se ele for gestante, estiver na condição de gestante, então isso gera uma estabilidade provisória para aquele empregado. O empregado que sofreu acidente de trabalho também, inclusive no trajeto vindo para o trabalho. O empregado eleito, diretor de cooperativa, representantes nas comissões de conciliação prévia e o empregado portador de doença grave ali pode ter estabilidade. Uma gestante, por exemplo, vai ter ali uma estabilidade de 5 meses, mais 1 mês ali totalizando 6 meses
para a sua atividade que ela está ali executando. Um acidente de trabalho pode gerar uma estabilidade provisória de um período de 12 meses dentro da empresa, não podendo ali ser dispensado. O empregador, além de pensar nessas possibilidades de cuidados na contratação e também de particularidades, deve também se preocupar com as obrigações. Então, o empregador terá obrigações mensais que vai recair ao departamento pessoal, que o departamento pessoal terá como rotinas trabalhistas, e aí entra a necessidade do registro do colaborador no processo de admissão, na conferência do seu cartão ponto ali periodicamente, no cálculo da folha de pagamento, na apresentação do holerite, que é o documento que será disponibilizado ao funcionário. Embora o holerite apresente informações da folha, a folha de pagamento e o holerite são documentos diferentes. O INSS e o FGTS a ser calculado ali sobre a folha de pagamento, bem como o imposto de renda retido na fonte, a informação do PIS, do CAGED, se ele está no cadastro ali de empregados, férias, 13º, valores de férias e 13º deve ser apropriado no valor de 1/12 ali ao mês, para que o empregador ele precisa fazer esse registro para que ao final do período ele conceda esses direitos, direito de férias e direito de 13º. Então são obrigações mensais, todo mês essas informações precisam ser cuidadas, ser registradas devidamente. E tem também obrigações anuais, como por exemplo no processo de admissão, ele vai fazer a anotação na carteira de trabalho, registrar nas fichas de registros do funcionário, apresentar uma vez ao ano também a DIRF, a declaração do imposto de renda retido na fonte, para que o funcionário consiga fazer a sua declaração demonstrando quais são os rendimentos tributáveis que ele teve ali durante o ano de trabalho. Se houver demissões, vai haver ali uma atividade quanto a realizar o processo de rescisão ou de extinção, rompimento de contrato de trabalho. Ele vai se preocupar também com a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, positiva e negativa. Se o funcionário, se o empregador não apresentar a informação relativa à RAIS, o funcionário fica com dificuldade em ter ali a informação do seu PIS sendo registrado. Então é importante que essas obrigações sejam atendidas, tanto as mensais quanto as anuais, já que fazem parte das atividades de um gestor de recursos humanos e também fazem parte da responsabilidade do empregador. Então, são tarefas que devem ser tratadas dentro do departamento pessoal com muita seriedade, na medida do possível serem automatizadas, para que o departamento fique livre a pensar quanto à gestão desse talento que está ali sendo admitido, sendo contratado para dentro da empresa para executar ali as atividades empresariais. Muito bem, estamos agora no nosso momento de questão para reflexão. Nós temos aqui alguns questionamentos, alguns pontos a serem refletidos. Veja só, queria colocar aqui para você na tela. A empresa que paga salário via conta bancária está obrigada a pegar a assinatura do funcionário no holerite? Então, aquela empresa que faz o pagamento por meio de banco, por meio de depósito bancário, essa empresa ela precisa pegar a assinatura do funcionário ali no holerite ou por meio de algum recibo? O que você acha a respeito dessa informação? Qual é a sua opinião? Bem, eu vou dar alguns instantes a você para que você possa refletir nessa questão e em seguida voltamos à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando então à nossa aula. E aí, pensou nessa nossa questão de reflexão? Uma empresa que faz o pagamento mediante depósito bancário para o seu funcionário está dispensado de fazer a coleta da sua assinatura por meio de recibo ou holerite. Então, se a empresa, a não ser que a empresa vá pagar o salário a esse funcionário por dinheiro vivo para esse funcionário, ou dar um cheque para ele, a empresa precisaria, neste caso, fazer o recolhimento da assinatura desse colaborador, demonstrando que ele compreendeu ali, que aceitou esses valores recebendo o seu salário. Já na condição de pagamento mediante depósito bancário, a empresa não precisa ter esse esforço de fazer a coleta de assinatura. Ela não está obrigada a coletar a assinatura do funcionário quando ela faz pagamento mediante depósito bancário. Então, isso é importante de se destacar. Então, uma empresa de médio e grande porte, por exemplo, vai ter facilidades nesse sentido, já que ela não vai precisar coletar assinaturas de todo mundo a cada mês que se passa. Então, é importante que as operações trabalhistas sejam, na medida do possível, automatizadas para que os serviços trabalhistas do departamento pessoal dos recursos humanos fiquem mais focados na análise dos talentos que a empresa tem que gerir do que nas obrigações que ela tem que cumprir mês a mês ali na sua atividade. Então é importante que observemos esses pontos no que diz respeito ali à atividade empresária. Considerações finais, muito bem, estamos chegando aqui ao final da nossa teleaula de hoje. A nossa aula, você deve ter reparado que falamos bastante a respeito dos aspectos introdutórios de um colaborador para dentro da empresa, isto é, refere-se ao processo de admissão. Então, nós estamos com um funcionário entrando dentro da empresa e para isso é importante considerarmos ali, em relação a esse funcionário, a esse colaborador, o seu tipo de contrato, a sua forma de contratação, os aspectos que vão atingir ali o contrato, como esse funcionário vai atuar dentro da empresa, as obrigações que o empresário, o empregador terá ali a partir deste momento da contratação também devem ser observados, já que existem efeitos e obrigações que surgem a partir dali, bem como analisar os custos trabalhistas. Se há um novo funcionário na empresa, há novos custos trabalhistas que a empresa terá que arcar. Então, a empresa precisa desempenhar boas atividades dentro do mercado para que ela tenha uma receita suficiente para arcar com esses custos trabalhistas. Então, conforme a gente pode visualizar aqui na tela, nós temos que quando o funcionário, portanto, é admitido, a empresa passa a se preocupar muito mais com a chamada folha de pagamento, que é de uso obrigatório para o empregador e deve ficar à disposição da fiscalização. Então, a fiscalização pode vir e analisar essa folha de pagamento, que não representa o holerite. O holerite é apenas o documento que o funcionário vai receber depois. Nela são registrados todos os valores referentes à remuneração dos funcionários em duas partes. Então, o funcionário é admitido, ele passa a receber os proventos, que é aquilo que ele tem direito a receber, que inclui os seus salários e as remunerações adicionais, bem como os descontos, que corresponde às obrigações que a empresa tem que descontar do funcionário em folha de pagamento, como INSS e Imposto de Renda retido na fonte. Então, são obrigações que o funcionário, que a empresa tem que registrar ali na folha de pagamento em relação ao funcionário. E destacando que a folha de pagamento é um relatório, não é o holerite. Existem algumas implicações no que diz respeito ali à contratação. Então, a escolha pela opção e pela forma de trabalhar será determinante para o enquadramento e para o sistema de tributação. Então, a empresa precisa estar de olho na sua forma tributária para entender ali melhor as suas escolhas no que diz respeito à contratação daquele colaborador. O contrato de trabalho entre o empregador e a empresa gerará para o empregador uma série de obrigações, né? Então, o contrato de trabalho entre o empregado e a empresa, irá gerar ali uma série de obrigações acessórias, obrigações principais, distribuídas em mensais e anuais, que devem ser ali atendidas. Então, a gente consegue visualizar aqui que
o departamento pessoal, os recursos humanos, precisa, a princípio, compreender o conceito de empregador e empregado, entendendo as suas responsabilidades, direitos e obrigações de cada uma das partes, fazer os devidos registros ali na carteira de trabalho, no livro do empregado, observando a base legal e a base normativa e também as condições de estabilidade provisória para aquele funcionário e aplicar as rotinas mensais e anuais. Então, as rotinas precisam ser aplicadas a partir dali, já que estamos contratando novos colaboradores, criando elos. Novos elos de pessoas estão sendo criados e o departamento pessoal está observando isso. E o processo culmina na elaboração da folha de pagamento. Então, a gestão de pessoas e o processo de tomada de decisão vai se pautar nas informações relativas ali ao registro desse colaborador, ao início das suas atividades dentro da empresa. Então, a tomada de decisão vai partir das informações trabalhistas que são geradas a partir do departamento. Então, é importante considerar isso para uma gestão, para uma boa gestão e para o processo de tomada de decisão. Muito bem, estamos chegando então aqui ao final da nossa teleaula de hoje. Eu queria agradecer a você por me acompanhar nessas discussões e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!